Pronto. Olá, meus alunos do nono ano. A nossa videoaula hoje de ciências é sobre compostos moleculares e covalentes. Eu quero que vocês abram a apostila do volume 2, na página 7, e acompanhem comigo. Vamos lá! Então, vamos lá. Na página 7, acompanhem comigo lá, compostos moleculares e covalentes. As substâncias formadas pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência pode ser de dois tipos, ou moleculares ou covalente. Quanto aos átomos se ligam por meio de um número limitado de ligações covalentes, formam-se os compostos moleculares. Em geral, esses compostos são encontrados nas condições do ambiente, né? Então, a gente encontra ele no ambiente, na forma gasosa, líquida e sólida. Então, na forma gasosa, a gente encontra ele no gás hidrogênio e o gás carbônico. Na fase líquida é a água e o álcool etílico. E na fase sólida é a glicose e a sacarose. Ó, aqui tá uns desenhos, né? Nas formas que a gente encontra essas moléculas. Entretanto, quando há um número muito grande, então, enquanto esse de cima é um número limitado, aqui embaixo, quando a gente encontra um número muito grande de indeterminado átomos, forma-se uma estrutura sólida de rede conhecida como composto covalente, igual vocês estão vendo aqui, acompanhando aqui no desenho. Normalmente, as condições ambiente, esses compostos são encontrados no estado sólido, como o grafite e o diamante. Às vezes, eles também são chamados de macromoléculas, como é o caso da celulose. Macromolécula, macro vem de grande, quando são moléculas muito grandes. Ok? Vamos para a próxima página. Então, vamos lá. Agora, na página 8, nós vamos falar sobre alotropia, né? O que é isso? É um fenômeno conhecido como alotropia. Quando os átomos dos elementos de carbono, ele pode se unir de várias maneiras, formando inúmeras substâncias simples, diferentes. Esse fenômeno é conhecido como alotropia. Então, ele ocorre só nas substâncias simples, na substância composta não, ok? Até a metade da década de 1980, só eram conhecidos dois alotrópicos dos carbonos, o grafite e o diamante, igual vocês estão vendo aqui. Essas duas formas alotrópicas apresentam a mesma composição química, expressa pela fórmula C do carbono, sendo o N um número muito grande e indeterminado. A diferença entre eles é o arranjo cristalino dos átomos de carbono em suas moléculas. Então, a diferença deles é como a molécula estão organizadas. Vamos ver o grafite aqui primeiro. O grafite, ele tem formas de hexágono, nos quais cada átomo de carbono é ligado a 3 átomos de carbono em lâminas planas, fracamente atraídas umas pelas outras, presentes na ponta do lápis, e a forma mais estável do carbono constitui um sólido macio e cinza, com fraco brilho metálico. É um bom condutor de calor e eletricidade, e a sua densidade é igual a 2,25 gramas por centímetro cúbico. O diamante, cada átomo de carbono está ligado a 4 outros átomos, também de carbono, formando um sólido duro e transparente. Ele é um isolante elétrico e térmico, ou seja, não conduz eletricidade e calor. E a sua densidade é igual a 3,51 gramas por centímetro cúbico. Depois, o físico, o inglês Harold Kroto, ele descobriu, a terceira substância de molécula chamada de fulereno, que ela é também conhecida e parecida com uma bola de futebol, que é essa que está aqui do lado, ó. Seu diâmetro é de 0,07 e por isso é também chamada de buckball. Depois, com mais estudos, eles descobriram outras estruturas, outro formato que é o grafeno. Ele é uma estrutura planar hexagonal de átomos de carbono densamente compacto. Esse composto é 200 vezes mais forte que o aço, leve, flexível e de excelente condutor de calor e eletricidade.
Entre as suas aplicações, ele é capaz de acelerar a velocidade da internet, filtrar o sal da água, do mar, carregar uma bateria de celular em segundos e até auxiliar no sequenciamento genético, prometendo criar soluções sustentáveis e inovadoras ao redor do mundo. Vamos para a próxima página. Na página 9, nós vamos falar sobre ligação iônica, né? O que é uma ligação iônica? Como o próprio nome já diz, é uma ligação que ocorre pela interação entre os íons de cargas opostas, né? Negativo, positivo. Assim, por meio da atração eletrostática entre esses íons, ocorre a estabilidade eletrônica dos elementos constituintes. Pode-se dizer, então, que a ligação iônica ocorre pela transferência do elétron do átomo do elemento que tem tendência a perder um elétron, normalmente é o metal, para o átomo do elemento que tem tendência em ganhar um elétron, que em geral, um não metal. Então, essa regrinha aqui, ó, vocês têm que decorar esse nominho aqui, o que está acontecendo, que eu vou ler para vocês. Deixa bem grifado isso aqui. Quando a perda de elétrons leva à formação de um íon positivo, a gente chama ele de cátion. Guarda esse nome aqui, porque vocês sempre vão ouvir falar dele, tá? E quando a gente ganha um elétron, leva à formação de um íon negativo, que é o ânion. Então, não esqueçam desse nome. Quando perde um elétron, o íon fica positivo e chama cátion. Quando ele ganha elétron, um íon fica negativo e chama ânion, ok? Aqui tem alguns exemplos. Ó. Um exemplo mais representativo para esse tipo de ligação é o cloreto de sódio, que é representado por essa sigla, NaCl, componente principal do sal de cozinha. Foi dado esse exemplo aqui porque ele é bem comum, conhecido. Então, o sódio, o número atômico dele é 11. Aqui foi feita a distribuição eletrônica, igual vocês já aprenderam. A camada de valência dele é 1 elétron, que está aqui. Portanto, com tendência a perder um elétron para adquirir estabilidade. O cloro, o número atômico dele é 17. Aqui foi feita a distribuição eletrônica dele. A camada de valência dele deu 7 elétrons, porque é esse mais esse, né? Que dá os dois número 3 aqui. 5 e 2, deu 7. Portanto, com tendência a ganhar um elétron para adquirir estabilidade. De acordo com a regra do octeto, para que ambos adquiram configurações semelhantes à de um gás nobre, ou seja, apresentem camada de valência completa, é necessário que um átomo de sódio perca seu elétron de valência e que o átomo do cloro ganhe um elétron. Dessa maneira, ocorre a transferência de elétron da camada do átomo do sódio para o cloro. É o que está acontecendo aqui, ó. Do sódio, ele está transferindo um elétron para o átomo de cloro. Ó, esse um elétron que está sobrando na última camada aqui, ó, ele doa para ficar 8, seguindo a regra do octeto, ok? Com a transferência desse um elétron entre os átomos, formam-se íons estáveis. Por isso que acontece essa ligação iônica aqui, para eles formarem íons estáveis. Agora aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é uma representação esquemática, né, dos íons do sódio e cloreto na formação do cloreto de sódio. Ok? Vamos para a próxima página. Agora na página 10, vamos continuando aqui, ó. A força de atração entre o íon positivo e o negativo origina uma substância iônica, também conhecida por composto iônico. No exemplo do cloreto de sódio, o íon positivo é o sódio e o negativo é o cloro. Portanto, a principal razão para os compostos iônicos serem estáveis é a interação entre os íons de cargas opostas. Está até grifado aqui, ó. Na realidade, não há interação apenas entre o cátion sódio e o ânion cloreto. Essa atração que mantém os íons unidos, liberando energia, faz com que um grande número deles ocupe posições bem definidas em um arranjo ou em uma rede cristalina de alta estabilidade em que um íon interage com o outro. O par iônico é apenas um recurso didático que nos auxilia numa melhor compreensão dessa ligação, que é o que está aparecendo essa rede aqui, ó. Eles interligados.
Para simplificar essa representação, podemos utilizar as notações de Lewis. Ó, aqui os átomos isolados, aqui se vocês contarem tem 7 elétrons, aqui tem 1, passa a transferência para cá, para ficar os 8 elétrons, seguindo, né, a regra do octeto. A fórmula correta de um composto iônico deve apresentar o menor número possível de cátions e ânions, de maneira que se forme um conjunto eletricamente neutro. Para que isso ocorra, o número de elétrons perdidos deve ser igual ao número de elétrons recebidos. No cloreto de sódio, como as cargas dos cátions e ânions são iguais e mínimas, eles se combinam na proporção de 1 para 1. Portanto, a fórmula do composto é NaCl. Ele não tem nenhum número aqui porque é 1 por 1. A representação de Lewis é útil também para determinar as fórmulas de substâncias iônicas com mais de um cátion ou mais de um ânion. Observe alguns exemplos. Então, aqui tem exemplos do magnésio e o flúor. Quando aparecer esse tipo de atividade aqui para vocês, sempre aparece o número atômico, que está aqui, que é representado pela letra Z. Aqui a gente faz a distribuição eletrônica. Ele terminou aqui, porque somando tudo aqui em cima, tem que dar 12, o valor aqui do número atômico. Então, fez a distribuição eletrônica. A camada de valência é 2 elétrons, que é onde terminou aqui. Portanto, com tendência a perder 2 elétrons para adquirir estabilidade. O flúor, o número atômico é 9, faz a distribuição eletrônica aqui até dar um número 9. A camada de valência dele é 7, porque tem 2 números 2, a gente soma os 2 aqui, então dá 7 elétrons, portanto, com tendência a ganhar um elétron para adquirir estabilidade, ok? Vamos para a próxima página. Então, vamos lá, na página 12, observe alguns elementos aqui da tabela periódica. Conforme, ilustrado na tabela anterior, os metais dos grupos 1, 1, 2 e 13 são elementos representativos, eles formam íons com carga de 1+, 2+ e 3+, ou seja, seus átomos perdem 1, 2 e 3 elétrons, respectivamente, para os cátions formados pelos elementos desses grupos. O número de elétrons restante do íon é igual ao número de elétrons de um átomo de um gás nobre, do período anterior na tabela periódica. Por exemplo, o Ca2 tem 18 elétrons, a mesma quantidade de elétrons de um átomo de gás nobre argônio, que tem a massa atômica 18. Os metais de transição, elementos do grupo B, também formam cátions. No entanto, ao contrário do que ocorre com os metais representativos do grupo A, a formação de mais de um íon. O ferro, por exemplo, pode formar os íons Fe2 e Fe3. Os não metais, os grupos 15, 16 e 17, formam íons com cargas 3-, 2- e 1-, ou seja, seus átomos ganham 3, 2 e 1 elétron, respectivamente. Para os ânions formados pelos elementos desses grupos, o número de elétrons restantes do íon é igual ao número de elétrons de um átomo de um gás nobre do mesmo período na tabela periódica. Por exemplo, o F- tem 10 elétrons, o mesmo número de elétrons de um átomo do gás nobre neônio, que tem o número atômico 10 também. Com base na tabela de íons, observe também como é possível determinar de maneira prática a fórmula de um composto iônico. Por exemplo, o composto formado pelos íons de elementos químicos alumínio e oxigênio, a gente faz assim, mais 3, 2-, e a gente coloca ele nessa regrinha aqui. Como a fórmula é mínima, sempre que possível, os índices devem ser simplificados. Considere, por exemplo, os íons Ca2 e S2 negativo, que formam o composto de sulfeto de cálcio. Como que fica a representação dele. Existem também compostos iônicos formados por íons constituídos por mais de um elemento químico, que são os íons poliatômicos, como o cátion, amônio e o ânion carbono.
Da mesma maneira que para os íons formados por um único elemento, a fórmula para esses compostos também é representada considerando a carga do cátion e a carga do ânion. No entanto, para facilitar a indicação das cargas dos íons, o grupamento iônico é colocado entre parênteses. Observe como são representadas as fórmulas dos compostos obtidos por esses íons citados aqui, ó. Olha como que fica a representação de cada um deles, ó. Íons e a condução de corrente elétrica. A forte atração entre os íons de cargas opostas no retículo cristalino faz com que as substâncias iônicas sejam geralmente sólidas à temperatura ambiente e apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Além dessas propriedades, a estrutura rígida do cristal não permite que o estado sólido e o composto iônico conduza a corrente elétrica. No entanto, com o aquecimento, a energia térmica fornecida com as que ocorre o rompimento da força de atração que mantém os íons fortemente unidos e a substância se funde. Essa mobilidade dos íons permite que ocorra a condução da corrente elétrica. Vamos para a próxima página. Aqui na página 13 é uma experiência, para fazer um teste de condutividade elétrica. Então, foi usado esses elementos. Assim que a gente retornar para a escola, dá para a gente fazer esse teste aqui. Então, tem que ocorrer a reação para vocês poderem responder as perguntas aqui. Então, essa página vocês vão deixar para a gente fazer todos juntos aqui quando a gente voltar na escola, ok? Então, vamos para a próxima página. Agora, na página 14, vamos continuando aqui, ó. Quando uma substância iônica é adicionada à água, os íons são envolvidos pelas moléculas do solvente em um processo denominado solvatação. Dessa maneira, há uma diminuição da atração entre os íons cátion e ânion, permitindo sua separação e movimentação. É o que está acontecendo aqui no exemplo, ó. A separação dos dois íons de uma substância iônica é chamada de dissociação iônica. Esse o movimento das cargas positivas e negativas que permite a condução de corrente elétrica na solução. Com isso, concluímos que os compostos iônicos, quando dissolvidos em água ou fundidos, são ótimos condutores de eletricidade. O mesmo não ocorre quando o açúcar é adicionado à água. Enquanto o sal de cozinha é formado por íons que se separam na presença desse solvente, o açúcar é constituído por moléculas. Portanto, quando entra em contato com a água, suas moléculas apenas se dissolvem, que é o que está acontecendo aqui, ó. A dissolução do açúcar em água pode ser representada dessa maneira. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Como não há presença de partículas carregadas eletricamente com mobilidade, não é possível o fluxo ordenado de cargas elétricas para a produção de corrente elétrica. Com isso, concluímos que compostos com ligação covalente em geral são maus condutores de eletricidade. Então, a nossa videoaula de hoje encerra por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!